Olá a todos, hoje vamos falar um pouco sobre hipertiroidismo. Meu grupo é composto pelo Aníbal, Carlos, Kleber, Fabiana, Igor, Renato e Thiago. Para sabermos um pouco mais sobre hipertiroidismo, devemos saber a sua definição. O hipertiroidismo refere-se ao aumento da síntese e secreção dos hormônios tiroidianos pela glândula tireoide. A tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônio tiroidiano circulante. A sua prevalência global seria de 0,2 a 1,2 em regiões que apresentam a suplementação de iodo suficiente. Vale ressaltar também que a prevalência aumenta em países principalmente com um número maior de idosos, e no Brasil sua prevalência é de aproximadamente a 1% da população. Para a gente saber um pouco sobre o hipertireoidismo, a gente deve saber como é formada a tireoide. A tireoide, ela é formada a partir do segundo arco faríngeo, onde as células endodérmicas vão invaginar para, nessa região, formando assim o primórdio da tireoide. Essas células endodérmicas vão se proliferando e invaginando cada vez mais. Com isso, a gente pode ver o surgimento do forame cego. E devido a essa proliferação excessiva das células endodérmicas, a tireoide vai se deslocando até chegar na posição anatômica. Muitos acreditam que o ocioide está relacionado com esse deslocamento da tireoide. E um dos vestígios que podemos ver em pessoas depois de mais velho, em pessoas adultas, seria o forame cego da língua, que seria um buraquinho que é um resquício do ducto tireoglosso. Já a tireoide, na sua posição anatômica, ela começa a ser funcionante na 20ª semana gestacional. Ela se apresenta na posição anterior do pescoço, fica abaixo da laringe e reveste parcialmente a traqueia, não fechando na parte posterior, como pode se ver aqui. A gente apresenta na tireoide o lóbulo esquerdo, o lóbulo direito, o istmo, que faz a conexão entre o lóbulo esquerdo e direito, e em algumas pessoas a gente encontra o lobo piramidal, que seria um resquício do ducto tireoglosso que vimos na embriologia no slide passado. A gente vai ressaltar também que a tireoide ela é nutrida tanto pela artéria tireoide superior, tanto pela artéria tireoide inferior, onde a artéria tireoide superior é um ramo da carótida externa e a artéria tireoide inferior ela é um ramo da subclave. Ela vai nutrir e vai receber as secreções dos hormônios T3 e T4, que no hipertireoidismo vai estar acelerado. Vai ter uma produção excessiva desses hormônios, que a gente vai ver logo à frente como isso acontece. Na histologia da tireoide, a gente pode ver a presença da cápsula, que envolve todo o tecido conjuntivo. A gente pode ver a presença de trabéculas, que vai fazer a sustentação e o separamento entre os lóbulos da tireoide. A gente pode ver também os folículos da tireoide. A gente pode ver também aqui, ó, os folículos da tireoide, que seria toda essa parte revestida, as células foliculares, que seriam essas células, e a sua função é produzir e secretar os hormônios da tireoide, seriam T3 e T4. Então, como o indivíduo apresenta um hipertireoidismo, essa produção vai estar excessiva e sua secreção também. Então, pode ter uma maior quantidade de células foliculares, ou se não, um funcionamento inadequado dessas células, produzindo mais hormônio do que deveria. A gente também pode verificar aqui nessa imagem a presença de células parafoliculares. Você vê que ela é uma célula menos corada e que está espalhado pelo tecido da tireoide. Ela está de uma forma mais desregular. E a sua função é secreção de calcitonina. Agora o Carlos vai explicar um pouquinho sobre a fisiologia da glândula tireoide.
Vou falar um pouco sobre fisiologia da glândula tireoide. Vou iniciar pelo quadro, depois eu passo falando do esquema. É um estímulo, um estresse como frio, um estresse emocional também, vai estimular esse hipotálamo a produzir TRH. TRH é o hormônio liberador da tireotrofina. Esse hormônio cai na porta hipofisária, que é um conjunto de vasos, e vai levar até a adena-hipófise. Ali vai estimular a produção TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Esse hormônio estimulador de tireoide chega até a glândula tireoide, aumentando a produção de T3 e T4. Esse T3 e T4 pode agir por feedback e diminuir a produção TSH e TRH. Agora eu vou explicar um pouco como é a formação do T3 e T4. O TSH chega pelos capilares e vai estimular o folículo, vai estimular especificamente a célula epitelial cuboide. Ali vai aumentar o transporte de sódio e de iodo. Com muito iodo dentro da célula, ela vai passar através da proteína pendrina para a região onde está o coloide. Ali, o iodo vai ser oxidado de modo que ele possa se ligar à tireoglobulina, ocorrendo a iodação da tirosina. Quando uma tirosina tem um iodo, ela é conhecida como monoiodotirosina. Quando ela tem dois iodo, ela é conhecida como diiodotirosina. Aí pode ser feita a conjugação. Uma monoiodotirosina com um diiodotirosina forma o T3. E um diiodotirosina com outro diiodotirosina forma o T4. Com isso, a célula ela vai invaginar, endocitar aquela proteína com o T3 e o T4 já formado. Ali o lisossomo vai quebrar essas proteínas, liberando apenas T3 e T4. E esse poderá ser secretado na corrente sanguínea. Agora eu vou falar um pouco sobre a função do T3 e do T4. A principal função é o aumento do metabolismo. Vai ocorrer o quê? Aumento da transcrição gênica de enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia de transportadora de elétron. E ao longo prazo pode ocorrer também um aumento no número de mitocôndrias. Com isso, vai levar a um efeito sistêmico. Quais são os dois efeitos sistêmicos principais? Aumento da ventilação, para eliminar mais gás carbônico, e aumento da taquicardia, para levar mais oxigênio até essa célula. Já que aumentou o metabolismo, eu preciso de oxigênio. E nutrientes também, no caso. Além disso, o T3 e T4 tem grande função embriológica, que é o quê? Na maturação do cérebro em fetos e recém-nascidos. Agora eu vou explicar os três tipos de hipertiroidismo. Temos o primário, o secundário e o terciário. O hipertireoidismo primário, ele é caracterizado por uma disfunção na glândula tireoide, resultando no aumento da secreção desses hormônios, T3 e T4. E é muito comum na doença de Graves, que é uma doença autoimune. Agora, o secundário e o terciário é conhecido como hipertiroidismo central. O secundário é que afeta a hipófise, aumentando a produção TSH, muito comum no adenoma hipofisário. E o terciário é quando afeta quando o problema é no hipotálamo, o estímulo do hipotálamo, aumentando-se a produção de TRH e, consequentemente, TSH, T3 e T4. Os principais sinais e sintomas são a intolerância ao calor, aumenta a sudorese, fraqueza e palpitação, irritabilidade e insônia, perda de peso, queda de cabelo e alterações do ciclo menstrual. Alterações no exame físico. Pode aumentar a temperatura do corpo, hipertermia, fraqueza muscular, pode gerar uma atrofia tenar, que é a atrofia da base do polegar, pode levar a uma hipertensão arterial, pressão de pulso alargada, taquicardia, fibrilação atrial, taquipneia, pode levar a um bócio difuso ou nódulo tiroidiano e exoftalmia. O diagnóstico. O diagnóstico no hipertiroidismo primário se dá através
para pesquisar os hormônios T3, T4, TSH. No hipertireoidismo primário, o T3 e o T4 vai estar aumentado, uma vez que há um problema na tireoide, vai aumentar essa produção dele, mas o TSH ele não está alterado e às vezes está até diminuído, porque vai aumentar tanto o T3 e T4 na corrente sanguínea que vai diminuir, que vai dar um feedback para a hipófise diminuir a produção TSH. E no secundário e terciário, observe-se aumento T3, T4 e aumento TSH também. Porque o problema já é o hipotireoidismo central, o problema é na hipófise ou no hipotálamo. Os prejuízos principais são problemas cardíacos, já que gera taquicardia, alterações no ciclo menstrual, alteração no nível de concentração desses hormônios, fraqueza muscular e labilidade humoral. Os principais tratamentos que a gente tem é o medicamentoso, né, com o uso de drogas antitireoidianas. O iodo radioativo, ele é muito bom no tratamento, contudo, ele pode levar a uma destruição da tireoide pelo resto da vida. Então, você vai ter que manter um uso de hormonal pelo resto da vida. Temos o beta-bloqueadores. Esses não baixam o hormônio da tireoide, mas pode controlar sintomas, como na doença de Graves. E temos a cirurgia, que é a remoção da tireoide. E essa aqui a gente foi